Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Já conto com a sua colaboração, com o seu like, com o seu comentário, inclusive, ao longo do que nós iremos falar, né, a respeito desse vídeo hoje. Então, como vocês que já estão me acompanhando, né, é pouco tempo, mas já tenho falado algumas coisas por aqui, pelo canal, e também de antemão já gostaria, né, de agradecer a todos que têm seguido aí, que têm dado like, que têm contribuído de alguma maneira, né, aqui pelo canal. Eu quero agradecer você. Eu dei uma olhadinha, né, como eu falei nos vídeos anteriores, e eu percebi que tem pessoas assim bem variadas no canal, né, que tem curtido, que tem participado, e o que me chamou a atenção foi pessoas que têm canais também. Eu fiquei bem feliz com isso, né, que eu tô conseguindo interagir com outras pessoas que já têm os seus canais. E eu pretendo também fazer isso, né, de seguir, olhar, dar uma olhadinha nessas pessoas que têm entrado aqui no canal, que têm contribuído de alguma forma, né? A gente também vai dar um feedback de maneira geral. Mas por agora, eu quero convidar você a continuar nessa saga que eu estou fazendo aqui nesses vídeos, que para quem olhou lá e viu desde o início, né, do primeiro vídeo, eu tenho aqui uma proposta, né, de trabalho que eu pretendo fazer aqui no canal. E eu falei bastante sobre isso, né? Só para reforçar e relembrar, eu disse que como eu coloquei o nome do canal, Prof. Cris em SC, que é Santa Catarina, eu pretendo falar um pouquinho, né, a respeito dessa minha área de professora, dessa saga na minha vida, como tudo aconteceu. Então, se vocês acompanharem nos vídeos anteriores, vocês vão ver como que tudo iniciou, né, até chegar nesse momento que eu estou agora. E também quero falar também um pouco sobre a jornada, o histórico da minha vida de maneira geral. E também quero falar, né, o que eu quero focar nisso posteriormente, assim, falar mais sobre isso, sobre aqui o estado de Santa Catarina, sobre as cidades, aquelas que eu já conheci pessoalmente, por onde eu andei. Então eu vou colocar bastante coisa sobre isso aqui. Então, se alguns desses conteúdos aí é a sua curiosidade, você pretende saber algo, eu sei que você já sabe muita coisa, mas tem sempre algo, né, que o outro sabe que a gente não sabe, né? Então, já conto com a sua atenção aí para você dar essa olhada no canal, participar, ficar por aqui, né? Vamos construir aqui uma comunidade interativa. Tenho muitos planos para esse canal, inclusive falei também nos vídeos anteriores, esse aqui era um sonho, era algo que eu desejava fazer, né? Porque eu sempre assisti muitas pessoas na internet, no YouTube, mas assim, era algo que por diversas formas, assim, por diversas maneiras, eu não criei, porque eu não sabia e também não tinha tempo de ir atrás, de ficar pesquisando, né? E aí foi algo que eu fui adiando. Na verdade, eu nem imaginava que um dia isso seria possível mesmo, que eu faria isso, mas assim, muito mais pela questão do tempo mesmo. Mas enfim, hoje o nosso vídeo vai ser falando sobre viagem ao passado. Então eu quero dar continuidade na viagem do meu passado, que eu estou trazendo de lá para cá algumas coisas e compartilhando com vocês. Vamos comigo, convido você a entrar nessa estrada aí do passado, e quem sabe você se conecta também. Se você tiver algo interessante, diferente do seu passado, que você queira colocar aqui, pode colocar nos comentários, né? E a gente vai dar um feedback aí para você. Então, pessoal, nos vídeos anteriores eu estava falando, né? Eu comecei lá do iniciozinho, como meu pai e minha mãe se conheceram, formaram uma família.
os meus primeiros anos escolares, falei lá sobre isso, que foi algo assim bem interessante. Falei a respeito dos altos e baixos da minha família lá na minha cidade natal, Tucuruí, Pará. Depois disso, né, em outros vídeos eu vim falando que a minha família teve várias assim, reviravoltas, e nessas reviravoltas tiveram que mudar de cidade, né? Então passaram por algumas cidades ali no estado do Pará. E aí a última coisa que eu falei com vocês, nós estávamos no estado do Amapá, né? E ali no estado do Amapá, falei para vocês, né, como foi o início da minha jornada escolar, que eu entrei numa escola ali na 6ª série, na época se chamava assim, e depois eu saí dali, né, no último ano do magistério. Quatro anos eu estudei ali como magistério, foi um ensino médio integrado com profissionalizante. E aí, depois disso, a minha vida, assim, ela teve a minha vida, no caso, né, não falando assim tanto da minha família, mas agora de mim, teve reviravoltas assim, porque ali no primeiro ano do magistério, foi o ano também que eu engravidei, foi o ano que a minha vida teve muitas mudanças ali, ao mesmo tempo que eu estava ingressando, cursando, né, um profissionalizante, estava me tornando uma professora ali, eu também estava me tornando mãe, me tornando esposa, me tornando uma mulher adulta, ainda que numa idade de adolescente. Então foi muita coisa, assim, muita turbulência na minha vida, né? Mas, assim, uma coisa que eu acredito, porque foi, assim, uma pressão, novidades, coisas que vieram na minha vida que talvez eu nem preparada estava para tudo aquilo. Porém, né, com a ajuda de Deus em primeiro lugar, minha mãe também sempre foi uma mulher muito de fé, né, uma mulher muito de fé, muito de oração, e eu acredito que a maior intercessora da nossa família foi a minha mãe. E eu acredito que muita coisa que talvez encerrasse a história da minha vida numa tragédia, em algo assim terrível, não aconteceu ou teve os livramentos justamente por conta da minha mãe. E na minha vida sempre foi assim, né? Eu tenho muitas histórias, talvez lá pra frente eu possa contar um pouco para vocês, ou abrir até um canal específico só para isso, né? Tem muitas coisas assim a respeito do meu parto, quando eu fui ter o meu filho, que aconteceu ali praticamente um milagre, em relação também à intercessão da minha mãe, que era para ser um parto, eu era para ser operada e tive na mesa, né, de operação ali um parto normal, né? Isso aí também foi uma história bem, assim, que eu considero um milagre. E ali, pessoal, para resumir, né, assim, que são muitas coisas, eu me casei, eu fui morar na casa da minha sogra com meu esposo também muito novo, tinha 19 anos de idade, e continuei o magistério, graças a Deus consegui terminar, foi um grande desafio, mas ali eu consegui. Depois disso, assim, o meu filho crescendo, muitas dificuldades, assim, tanto em relação financeira, como eu como mulher, ter filho, né, e a minha família também, depois de várias reviravoltas que aconteceram, resolveu retornar ao Pará, porque eles não tinham vendido a casa, né, e aí eles retornaram, e eu já estava casada, permaneci ali em Macapá, no estado do Amapá, porém, né, nós construímos ali uma história, construímos ali a nossa família, posteriormente Deus nos deu a nossa própria casa, foi um outro presente de Deus também, que na minha concepção também foi um milagre, assim, né, porque e Deus nos possibilitou, a mim, ao meu esposo, a minha família, assim, uma vida, né, nós dois jovens, começando cedo, a vida de adulto, Deus nos possibilitou, assim,
conquistarmos assim tudo muito cedo, né? Com muita batalha, mas nós também tivemos ajuda, né? Meu sogro, a minha sogra sempre foram pessoas assim que nos ajudaram bastante assim financeiramente. E são muitas coisas, pessoal. Estou resumindo aqui para que a gente possa acelerar, e mais na frente eu quero trazer assim algo mais específico, como eu falei para vocês aqui do estado. E ali eu vivi junto com a minha família, pessoal, muitas coisas, assim, foi uma vida inteira, mais de 20 anos, né, de história ali na cidade de Macapá. Fiz minha faculdade de letras, me formei, trabalhei na minha área ali, quase cinco anos trabalhei, tive assim todo um histórico, realizei sonhos. Quando eu era adolescente, eu tinha sonho e eu dizia no meu coração, nos meus diários que eu tinha escrito, eu dizia que eu falava assim, tão inocente que eu era, gente. Hoje eu olho para trás e dá vontade de rir assim de algumas coisas. Eu pensava assim na minha cabeça, olha o que eu imaginava. Eu dizia que o meu primeiro salário de professora, eu iria comprar uma moto bis. Olha só, olha o pensamento. Hoje a gente sabe que nunca, jamais, né? A gente consegue comprar com salário de professor em um mês, né? Uma moto, a não ser que seja uma moto usada e à vista, né? E muito usada também, depende do local, que não é qualquer local não que você encontra. E eu pensava isso. Era um sonho, algo assim de adolescente, mas assim, realmente, pessoal, eu quero abrir um parêntese aqui agora, para falar para você. Agora, acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos, porque tudo é possível, né? Se você não acreditar nos seus sonhos, ninguém vai. É você que vai alimentar, é você que vai fazer